já começaria dizendo que sim, que é possível, desde que algumas coisas sejam endereçadas. E essas coisas, né, são 3 pontos que eu vou compartilhar com vocês mais à frente, são pontos que eu venho descobrindo ao longo do tempo, né? E essa jornada que me permitiu começar a pesquisar sobre isso e a tentar e me dedicar a isso começou lá em 2013. Em 2013, eu morava em Fortaleza. Não sei se tem alguém de Fortaleza, e se tiver, meus abraços para vocês, cidade que eu gosto muito. Hoje eu moro em São Paulo, mas morei 7 anos em Fortaleza. Em 2013, eu trabalhava nesse grupo, que eu fui para lá para trabalhar nesse grupo, mas em 2013 eu trabalhava nesse grupo. Esse grupo é um grupo cujo nome é pouco conhecido, mas as marcas deles, os produtos que eles oferecem, muitos de vocês devem conhecer: as águas, Indaiá e Minalba, Nacional Gás, né, o gás ali, Percor, Tintas, Esmaltec, produz eletrodomésticos. Aqui é toda a parte a parte de agronegócio deles, né, Cascaju, Multicarnes, Sistema Verdes, que é afiliada da Globo lá em Fortaleza. E tem mais outras instituições aqui, a própria Unifor, que é a Universidade de Fortaleza, e outras marcas. Quis deixar esses aqui só porque eram as mais conhecidas. Lá em 2013, a gente tinha um grande desafio, que era colocar todas essas empresas com tipos de negócios totalmente diferentes dentro de um mesmo processo, dentro de um mesmo sistema de gestão. E era um desafio gigante nessa época. E aí, nesse momento, eu tive que, naturalmente, aumentar a equipe e buscar profissionais que pudessem contribuir com isso. Tive uma experiência que me despertou, né? Me ajudou a aprender muito sobre essa questão de contratação. No primeiro momento, eu precisava de 15 profissionais de projetos. Fui para o mercado de Fortaleza, que não é um mercado muito grande, mas fui contratar baseado, basicamente, em currículo e certificados e diplomas. O que aconteceu? Resumo da história. Contratei 10 profissionais e depois de 3 meses tive que convidar, assim, comecei a conversar com 4 deles e no final dos 3 meses eu tive que tentar, assim, convidar, né, para retirar, né, demitir 3 deles. E por que eu fiz isso? Porque foram 3 profissionais que não conseguiram se encaixar dentro da cultura do negócio do Grupo Edson Queiroz. Eram empresas diferentes, né? Cada uma no seu ritmo, cada um no seu nível de desenvolvimento tecnológico, a agroindústria aqui bem abaixo, enquanto a Nacional Gás, a Esmaltec já mais avançadas. E a gente precisava de profissionais que conseguissem ajudar as pessoas desses diferentes negócios a dar esse próximo passo. E claro que para cada uma delas dar esse próximo passo em direção ao digital, à tecnologia, eram coisas assim, completamente novas. A agroindústria nem usava computador e de repente teria que passar a usar computador, registrar tudo no computador e fazer toda uma gestão mais complexa, porque tinha um processo novo, tinha um sistema novo. Isso representou muitos desafios, né? E para esses profissionais que eu tive que convidar, assim, no final, a se retirar da equipe, uma coisa que eu aprendi foi que os profissionais, isso me chamou a atenção e é o grande motivo de eu fazer o que eu faço hoje, esses profissionais, eles tinham bons currículos, muitos certificados, muitos diplomas, mas faltavam-lhes as competências necessárias para eles conseguirem fazer as coisas acontecerem dentro desse contexto, que era o Grupo Edson Queiroz, lá em 2013. Teve também alguns gaps nos outros, mas os outros, eles demonstraram vontade de querer aprender. Então, a gente foi trabalhando, foi desenvolvendo, eles foram aprendendo. Esses 3, além de eles não tiveram vontade de aprender. É o que a Carol Dweck, no livro Mindset, né, tem até esse livro aqui, ela fala que tem esses 2 tipos de profissionais, o profissional do pensamento fixo e o profissional do pensamento de crescimento. O fixo é aquele, não, eu sei isso basta para mim, é o suficiente, eu sei tudo, não preciso aprender mais nada. Enquanto que o profissional do modelo mental de crescimento é aquele que está sempre aprendendo, sempre sendo curioso e tudo. Faltavam essas características nesses profissionais. Beleza, demiti os 3 lá, depois eu tive que buscar, porque a equipe precisava ser formada, né? E aí eu fui para o mercado de trabalho de Fortaleza, tentar agora contratar novos profissionais, mas aí já tinha aprendido algumas lições, né, da contratação inicial. E aí, para essa segunda contratação, eu mudei o processo, não só foquei mais em currículo certificado, mas também em tentar identificar essas competências, tentar identificar esses traços, esses valores, que era o que realmente, no final das contas, importava mais para o sucesso, né, dos projetos que a gente tinha aqui no Grupo Edson Queiroz. Resultado, não consegui contratar mais ninguém, né, o processo ficou um pouco mais robusto, e isso fez com que não encontrasse as pessoas. E aí, um próximo passo que eu fiz foi, bom, se eu não estou encontrando esses profissionais sêniores, né, plenos, preparados no mercado, eu vou procurar na escola. E aí eu comecei a conversar com alguns coordenadores de cursos de pós-graduação, por exemplo, em projetos, tentando identificar com eles quem seriam os alunos que estavam ali nas turmas, que estavam com mais vontade, que estavam se destacando mais, para eu poder conversar com esses alunos e ver se eles teriam disposição de entrar no grupo como trainees
e aprender ali junto com a gente. Não importava se eles eram muito bons tecnicamente, mas a gente precisava entender se eles tinham algumas competências, como, por exemplo, vontade de aprender, curiosidade, comunicação, vontade de fazer as coisas com as pessoas, né, colaboração, que são competências, muitas vezes, que a gente não desenvolve ou não foca, assim, com consciência dentro da educação formal, mas que no mercado de trabalho é fundamental. Comecei a conversar, e aí uma das instituições que me acolheu foi a Universidade de Fortaleza, que depois de, assim, eu conversar bastante, eles até me convidaram, terminaram me convidando para lecionar lá. Eles falaram, Paulo, cara, a gente está precisando aqui, a gente sabe que isso é fundamental para a formação dos nossos alunos, que eles saiam preparados para encarar os desafios do mercado, mas a gente tem aqui nos nossos professores um gap de professores que têm essa experiência de mercado. E você me parece ser essa pessoa que tem experiência do mercado, sabe muito bem o que o mercado quer, o que o mercado está precisando, e tem essa vontade também de compartilhar. Você não quer dar aula aqui? Eu falei, bom, vamos lá. Vou dar essa aula, vai ser interessante porque eu vou ter contato direto com o aluno e vou poder identificar, né, mais de perto esse aluno, que provavelmente pode ser esses alunos que podem ir lá para o grupo Edson Queiroz e fazer o trabalho que a gente precisa, lá, compor a equipe. E aí, depois de um tempo, né, que eu comecei a dar aula na Universidade de Fortaleza, na pós-graduação de projetos, eu comecei a identificar por que os alunos não desenvolvem essas competências que a gente no mercado precisa tanto. Eu percebi uma orientação muito a conteúdo. Tudo era muito orientado a conteúdo, a ementa, a conteúdo, e pouco se falava de competência, pouco se falava sobre a avaliação dessas competências. Essas competências de aprender a aprender, colaborar e tudo era ainda mais distante da realidade. E aí eu comecei a me incomodar com isso. Comecei a me incomodar e eu falei, cara, eu vou fazer uns testes aqui. Isso já era 2014. Eu comecei a fazer uns testes, eu falei, vou pegar e tirar alunos daqui da turma e levar esses alunos para aprender em contextos reais, em empresas reais. Vou levar eles para fazer projetos em empresas reais. Eu conheço algumas empresas que tem lá no grupo. Então, eu posso abrir esse espaço no grupo e também posso conversar com alguns amigos aqui lá em Fortaleza, para fazer isso. E assim eu fiz. Fiz alguns experimentos, a gente chama de experimentos, né? De tirar alunos de diferentes turmas, juntar no mesmo projeto. Um exemplo foi a Coopercon, né? A Cooperativa da Construção Civil, que abriu a empresa para a gente fazer um projeto que para mim foi fantástico, porque durante 6 meses, além dos alunos desenvolverem essas competências que são as realmente necessárias, né, ali colaborando, enfrentando, resolvendo problemas complexos, inesperados, né, que surgem no dia a dia, além disso tudo, deles desenvolverem essas competências, 2 deles ainda ficaram contratados ao final. Isso para mim assim, foi a cereja do bolo. Então, depois de um tempo fazendo esses experimentos, eu cheguei no encruzilhado, né? Isso já era início de 2015. Eu falei, cara, eu já estava tão envolvido com esse negócio de ajudar os alunos, estava tão envolvido em pesquisar sobre como mudar isso, como contribuir para que as experiências, para que os cursos, né, disciplinas e as práticas lá do curso fossem mais direcionadas para desenvolver essas competências que o mercado precisa. As competências técnicas são importantes, elas são muito importantes, mas a gente tem outras competências que elas para o mercado são tão mais importantes ou tão ou mais importantes quanto, né? Como saber resolver problemas complexos, saber colaborar, né? Saber aprender a aprender, ter esse instinto, né, de aprendizagem constante. E aí eu estava tão envolvido com isso que chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão. Eu já saía do meio, durante o dia lá do Grupo Edson Queiroz, para ajudar os alunos na Coopercon, ou ia lá para a Unifor no período da tarde. Assim, eu já estava tão envolvido lá com os alunos e com essa história toda que eu falei, cara, eu tenho que tomar uma decisão. E a decisão que eu tomei foi me dedicar à educação. Eu tinha feito alguns experimentos, as pessoas me perguntavam, Paulo, e qual é o respaldo teórico disso? Eu falei, olha, o respaldo teórico eu não tenho, assim, eu não sei explicar, assim, eu não sei citar autores que falam sobre isso porque eu não pesquisei, mas eu acredito nisso, eu vivo isso, e eu acho que a gente aprende muito mais fazendo, colaborando, fazendo com os outros, do que só lendo e assistindo vídeo. A gente precisa, de fato, colocar a prática e aprender na prática. E aí, só que isso subiu um pouco para a cabeça, eu falei, realmente, de repente, seria interessante eu conhecer mais sobre isso, as bases disso, até para ter novas ideias. E aí, em 2016, eu tomei a liberdade, assim, tomei a decisão de deixar tudo para trás em Fortaleza, pedi demissão do grupo, me afastei da Unifor e falei, vou ficar aí um período sabático, né, que chama, vou ficar um período sabático de 2 anos, estudando sobre educação, hackeando o processo de ensino e aprendizagem de adultos, e vou fazer um mestrado para eu poder ter aí um foco maior, né, não vou fazer isso aleatório, vou fazer um mestrado, e foi quando eu comecei
em 2016, deixando tudo aqui, vendendo tudo que eu tinha, ficando só com a mochila nas costas mesmo, um sabático, fui para Portugal, onde eu comecei lá a fazer o mestrado em educação, e essa foto que vocês visualizam aí é a foto da prateleira dos livros de educação de adulto, né? The Adult Learner, na Universidade do Porto. The Adult Learner, Adult Learning, tudo isso aqui era só sobre aprendizagem de adultos. E eu frequentava constantemente essa prateleira porque fiquei viciado nisso, em aprender como nós adultos aprendemos, o que está por trás das ciências. Hoje, na fala da professora Roberta, muito fantástico, né? Mostra ali por trás das neurociências como isso acontece. Também tive contato com isso, foi muito bacana. Mas não ficou só nisso. Enquanto eu viajei, enquanto eu fiquei nesse período sabático, eu estudei, mas também viajei, né? Viajei por vários países. Conheci diferentes escolas, diferentes projetos que estavam já orientados a isso que eu estava buscando aprender, fazendo aprendizagem baseada em projetos, orientada a competências, enfim, tudo isso. E enquanto fiz tudo isso, enquanto eu fiz mestrado, né, e até antes de começar a jornada, e durante as viagens, eu sempre tinha algumas perguntas na minha cabeça que orientavam as minhas reflexões. E uma delas era como que nesse mundo complexo e incerto, está cada vez mais complexo e incerto, né? A gente está percebendo, vivendo isso nesse momento, a gente conseguiria ajudar nesse processo de conexão, conectar as instituições de ensino, né, superior, a educação formal superior com o mercado, né? Como que a gente poderia construir essa ponte? Né? E aí, essa pergunta me levou a vários estudos, várias reflexões, várias conversas, vários papos, várias viagens, né? E encontrei muita coisa. Mas gostaria de compartilhar hoje aqui com vocês três desses pilares, que são os três pilares que eu entendo que a gente consegue, desenvolvendo esses pilares, a gente consegue ajudar as instituições de ensino, e a gente pode ser mais específico aqui no Congresso, as instituições de ensino que estão migrando para o digital, ou que tem já um componente muito forte de online, mas eu não queria distinguir, né? Eu gostei da fala do professor Dutra hoje, quando ele fala dessa questão do digital. O digital, para mim, é essa união online, o físico e várias outras coisas que podem surgir, né, daqui para frente. A gente está só começando nesse mundo digital e as possibilidades são infinitas, é um mundo de abundância. Mas para a gente poder fazer isso acontecer, não ficar só na teoria, não ficar só na filosofia, a gente precisa orientar, né, essa transformação também dentro das instituições de ensino. A gente fala da transformação das empresas, né, digital e tal, e a gente tem que fazer essa transformação dentro das instituições de ensino, dentro dos corpos de professores, coordenadores, enfim. E para isso aqui, eu gostaria de compartilhar 3 desses pilares que vocês podem, de alguma maneira, depois aplicar para ver se funciona na realidade de vocês, tá? O primeiro pilar é ter uma linguagem comum. Quando a gente fala de conectar a escola com o mercado, né, a gente precisa ter uma linguagem comum. Se a gente não tiver uma linguagem comum, fica difícil a gente se conversar, se entender. Imagina eu saindo daqui para o Japão e não sei falar nada nem de japonês nem de inglês. Eu vou ficar perdido lá, não vou aproveitar nada, vai ficar falando de uma coisa de um lado ou do outro e a gente não consegue interagir. Né? Se não tiver uma linguagem lá que seja comum, né, essa conexão. E a linguagem que eu coloco aqui para conectar a escola e o mercado, isso já existe há um tempo, mas ainda existem gaps nisso, a gente precisa fechar esses gaps, né, é a competência. A competência que é o construto, né, dessa linguagem, é falar, o mercado fala de competências, a instituição fala de competência, mas como é que a gente faz para esse negócio de fato se conectar? Quando eu vejo as instituições de ensino falando de competência, e eu vejo na prática, a orientação é conteúdo. É tópico, é ementa, é título e tal, mas pouco se fala como é que isso, que competência que isso está endereçando. Qual é a contribuição desse módulo, desse conteúdo, dessa disciplina para a competência? Né? Como é que isso está distribuído ao longo do programa? Né? Então, pouco se trabalha isso. Então, a gente tem que fechar esse entendimento. E quando se fala de conectar com o mercado, ver o que o mercado realmente está priorizando, porque a gente está vendo tudo mudando. As competências que eram importantes no ano passado, esse ano já não são tão importantes e outras tomaram a frente. E isso, provavelmente, para os próximos anos, vai ser também uma dinâmica, vai se alterar. E a gente precisa, enquanto instituição de ensino, estar constantemente em contato com o mercado. A gente não pode ficar dentro, né, dentro da sala de aula somente. A gente tem que fazer essa conexão. A gente vai falar um pouquinho mais para frente disso aí. Então, a primeira coisa é essa competência. E aí se vê várias notícias hoje sobre isso. Tem essa revista da capa da Vocência de 2018, falando, chama a atenção do mercado. 5 competências mais exigidas no mercado de trabalho, né? Comunicação, resolução de problemas, pensamento digital, poder de adaptação, né? Então, o mercado já fala essas competências. E as instituições de ensino, como é que a gente faz para endereçar nossas experiências de aprendizagem, nossas disciplinas, nossos módulos, enfim, chame como a gente quiser, para desenvolver essas competências?
O Fórum Econômico Mundial, que direciona muito e que influencia muito isso ao longo do mundo, né, ao redor do mundo, ele vem falando já há bastante tempo desses skill sets. O que são skill sets? São competências, habilidades. Né, grupos de habilidades para os trabalhadores de 2030. Depois vocês podem pesquisar no site do Fórum Econômico Mundial, vocês vão ver várias coisas sobre isso, dá um Google nisso. A União Europeia criou o Digicomp, um framework, ou seja, um conjunto de competências que totaliza 21 competências organizadas nessas áreas, né? Informação, comunicação e colaboração, criação de conteúdo digital, segurança, resolução de problemas, para ajudar e para orientar, né, o desenvolvimento de competências lá na União Europeia, nos países da União Europeia. O P21 nos Estados Unidos, também com outro framework de orientação à competência, e como essas competências, ou esses grupos de competências, eles se adequam aos padrões de currículo, desenvolvimento profissional, o ambiente de aprendizagem. Então, já tem muita gente fazendo isso. Aqui no Brasil, a gente tem aí um trabalho sendo feito no ensino médio, né, no ensino fundamental também, que é a BNCC. Acredito que alguns de vocês já tenham ouvido falar dela, na Base Nacional Curricular Comum. Isso já é uma iniciativa nesse sentido de trabalhar orientada a competências que o mercado de trabalho e que a vida como um todo, né, eu acho que não só o mercado de trabalho, mas a vida daqui para frente vai demandar que a gente seja, de fato, assim, mais capacitado em termos dessas habilidades. Mas a gente sabe que não se desenvolve, né, uma nova linguagem do dia para a noite. A gente não consegue, enquanto instituição, falar, vamos se alinhar e amanhã está tudo alinhado. Não funciona assim. E tem algumas, na jornada de adequação, né, a gente tem alguns estágios. E eu tomei emprestado do CMMI. O CMMI é um padrão que a gente fala de modelo de maturidade dentro da área de tecnologia. Trabalhei muitos anos com isso, certificando empresas com isso, e eu tomei emprestado a lógica dele para criar o que poderia ser um modelo de maturidade para evoluir, né, para desenvolver essa linguagem ao longo do tempo. Eu coloquei aqui nessa seta, no eixo Y, a evolução, né, e aqui o tempo, né, no eixo horizontal e X aqui do tempo. Então, ao longo do tempo, a evolução a gente pode evoluir. No primeiro momento, a instituição de ensino, em relação a essa ideia de linguagem, ela reconhece a necessidade, porém não se movimentou para a mudança, ou seja, entende que tem que fazer essa conexão com o mercado, mas ainda está ali na inércia ainda. Uma instituição que estaria no nível 2.0, ela já passou desse primeiro, aqui ela possui um projeto pedagógico orientado a competências. Mas aquela instituição que tem um projeto pedagógico, o projeto pedagógico está na gaveta ou em algum drive dentro do Google Drive ou dentro do HD dela. Né? Não, foi criado ali para o Mac, enfim, serviu ali de vitrine, mas ninguém utiliza, ninguém volta naquilo para atualizar, para compartilhar. No 3.0, né, nesse nível 3.0, a instituição já passou, né, já tem um projeto pedagógico, agora ela tem também, além do projeto pedagógico, ela tem um modelo de planejamento e uma linguagem comum que é seguido por todos os educadores. Todo mundo já sabe como é que funciona. Há reuniões constantes, né, para se discutir se aquilo que foi planejado realmente está funcionando ou se precisa de ajustes, né? Mas já tem ali uma cultura, um embrião de cultura. E aqui no item 4.0, no nível 4.0, que nesse modelo seria o máximo, é a instituição de ensino ela ter já uma cultura orientada à aprendizagem implantada em constante adaptação, ou seja, ela já tem essa linguagem e já aplica isso, já trabalha isso já faz parte do dia a dia da instituição de ensino. E como é que eu faço e como é que eu posso fazer para evoluir do 1 para o 2, 2 para o 3, 3 para o 4? E se eu estou no 2, eu posso ir para o 3? Se eu estou no 3, eu posso ir para o 4? Como é que eu faço isso? Para a gente fazer isso, e até fazendo analogia com o computador, né, traz para a gente para o segundo pilar, né? O computador, ele tem lá uma linguagem, né, de programação, que faz a comunicação entre o hardware e o software. Se não tivesse essa linguagem, ficaria difícil fazer essa comunicação entre o hardware e o software. Depois que a gente tem essa linguagem, né, o segundo pilar do computador, para a gente usar o computador bem, é ter um sistema operacional. O sistema operacional vai ser um conjunto de funcionalidades que já foram construídas em cima dessa linguagem, que vai fazer com que a gente possa usar o computador de uma maneira mais rápida, mais fácil, né? Por exemplo, usar aqui o teclado, ele já transformar em letras na tela, usar o mouse, ele clicar e fazer uma ação na tela. Isso são coisas que o sistema operacional faz. E nesse contexto que a gente está comentando, de ajudar as instituições de ensino nessa transformação, né, de orientação mais à competência, o sistema operacional seria ter aí uma abordagem que eu chamo de abordagem de aprendizagem baseada em competências. A gente pode chamar também de filosofia,
né? Ou seja, eu tenho uma linguagem, agora eu tenho uma filosofia. Eu começo a criar uma abordagem, a adotar uma abordagem, uma filosofia que começa a ser compartilhada por todas as pessoas dentro da instituição de ensino. Não adianta, não existe mudança, transformação na cabeça de um. A transformação não vai acontecer só com o professor, não vai acontecer só com o coordenador, não vai acontecer só com o diretor e não vai acontecer só com o aluno. Se não tiver todo mundo engajado ali, compartilhando do mesmo propósito, compartilhando dos mesmos objetivos, não vai funcionar, né? Fica batendo cabeça, um bate ali, outro bate aqui. Eu já vi isso acontecer e o dinheiro gasto é gasto e nada muda, né? Então, ter essa abordagem é fundamental. E essa abordagem, quando se fala dessa abordagem, ela é baseada na demonstração, né, pelo estudante, né, dos conhecimentos, habilidades e atitudes que aprendeu à medida que avança no seu processo de aprendizagem. Ou seja, é uma abordagem baseada na demonstração, na prática e na demonstração do aluno se ele está, de fato, alcançando aqueles objetivos de competência ou não. Não é só conteúdo. O conteúdo, se a gente falasse de conteúdo, e a gente na escola, na educação formal, isso é muito forte ainda, a gente avalia o conhecimento, mas uma prova é difícil a gente avaliar com uma prova ou com um testezinho se ele possui realmente a habilidade, que é o saber fazer o negócio. E principalmente as atitudes, que é voltada para o comportamento, que é o que eu comentei no início, que eu tanto buscava no profissional e que tanto as empresas buscam. Hoje em dia, eu tenho participado de alguns eventos que, assim, com empresas, eles falam, olha, para a gente, soft skills. Soft skills, pessoal, é comportamento, né? É essa coisa que a gente carrega com a gente, que a gente se desenvolve ao longo da vida. E que a escola pode ajudar também nesse processo de desenvolvimento, mas que precisa ir além do conteúdo para fazer isso acontecer. Ok, Paulo, mas como integrar isso, então, no meu cotidiano? Primeira coisa, terceira coisa, né? O terceiro pilar é ter uma plataforma de desenvolvimento. Não basta só ter o computador, com sistema operacional. Eu tenho que ter os apps que eu uso dentro do computador. É como o celular. Eu tenho um sistema operacional aqui, o iOS, e eu tenho vários apps que eu uso dentro, em cima desse sistema operacional para fazer as coisas acontecerem. Imagina que dentro de um sistema educacional, né, dentro de um projeto de aprendizagem, um projeto educacional, na instituição, a gente tem ali as disciplinas, os módulos, as experiências, os projetos. A gente precisa fazer com que isso seja conectado de uma maneira que faça sentido, né? Principalmente sentido para o aprendiz, sempre orientado ao aprendiz. Quando a gente fala de competências, a gente está falando do aprendiz. É o que o aprendiz tem que demonstrar ao final da experiência. É o que o aprendiz tem que demonstrar durante, né, e ao final do programa, do curso, né? Quanto mais a gente atentar para isso durante e ao final, quanto mais a gente adotar mecanismos que a gente possa avaliar e dar feedbacks constantes, mais chances esse aprendiz vai ter de desenvolver e de evoluir nessas competências que a gente está falando desde o início. E quando a gente fala de plataforma de desenvolvimento, o que eu pesquisei, o que eu pesquiso há mais ou menos uns 3, 4 anos, é a ideia de design de experiência de aprendizagem. E aí, esse design de experiência de aprendizagem, ele usa aí, ele bebe de diversas fontes, né? Bebe da fonte do design, da ciência do design, das experiências de aprendizagem, das teorias da aprendizagem a partir da experiência, do David Kolb e outros teóricos, e também da questão do próprio processo de aprendizagem. Como nós, adultos, aprendemos, né? A professora Roberta hoje comentou ali alguns pontos que são extremamente importantes, né? Como a gente chama a atenção, como a gente faz o negócio acontecer, como a gente faz essa conexão com o nosso público, né? E quando a gente fala, e quando eu pensei nesse framework, eu pensei basicamente em 5 etapas. Eu bebi dessas várias fontes e trouxe da minha experiência de projetos, né? Eu já trabalho com projetos e tecnologias há bastante tempo, e eu trouxe um pouco dessa ideia de projetos para pensar esse framework. E esse framework nada mais é do que um modelo, né, uma ferramenta que pode ajudar você, que está aí do outro lado, tem me ajudado bastante a estruturar minhas experiências de aprendizagem. Então, tenho lá a filosofia, né, tenho a linguagem, competência, tenho a filosofia dentro da minha instituição de ensino. Agora eu tenho que fazer isso acontecer, eu tenho que preparar minha disciplina, né, para ela entregar muito mais do que conteúdo, ela entregar experiências de aprendizagem que vão ajudar os alunos, né, os aprendizes, a desenvolver as competências que o mercado precisa. Isso, pessoal, tanto no online como no presencial, no digital, em qualquer formato, em qualquer meio, a gente tem que buscar isso. Mas como fazer isso? Nesse framework de 5 etapas, e aí eu não vou entrar em muitos detalhes, porque no final aqui eu vou deixar o link para vocês do guia, né, do e-book que eu criei, vai ser um presente para vocês. Detalhe, como que vocês podem seguir o passo a passo para criar, com exemplos, enfim, vocês vão usar isso e depois até me dar um feedback também. Então, primeiro passo nesse framework é mapear o contexto. A gente precisa saber exatamente com quem a gente está lidando.
Quem são esses aprendizes? Qual que é o mercado que eu estou procurando servir? Aonde que esses aprendizes vão trabalhar? De onde é que eles estão vindo? Quem é a instituição? Qual que é a filosofia da instituição? Qual que é o estilo de aprendizagem desses aprendizes? A gente coleta aqui vários dados. Hoje a gente fala da economia dos dados. Dados para aprendizagem. Hoje a gente tem ferramentas fantásticas, simples e gratuitas que a gente pode utilizar para coletar dados. E com esses dados a gente pode fazer análises. E com essas análises a gente pode direcionar melhor as experiências de aprendizagem. Ou seja, como eu vou construir os próximos passos, ou os passos que esses aprendizes vão percorrer para desenvolver as competências que o mercado precisa. Então, a primeira coisa é mapear o contexto, é se preocupar em conhecer o máximo que puder do contexto onde a experiência de aprendizagem, onde a disciplina, o módulo vai acontecer. Segundo passo, depois que eu faço isso, é definir onde se quer chegar, que é definir os objetivos de aprendizagem. E sob a perspectiva do estudante, do aprendiz, o que ele vai ter que demonstrar, o que ele vai ter que ser capaz de fazer, o que ele vai ter que ser capaz de conhecer. E a gente define esses objetivos de aprendizagem seguindo a lógica, né? Tem taxonomias para isso, lá no guia tem explicando como é que funciona isso. O terceiro passo é definir a estratégia de avaliação. Uma vez que eu defini onde eu quero chegar, como é que eu vou avaliar isso durante e ao final, para saber se está funcionando ou não? Como é que vai ser a estratégia de feedback com esses alunos? Quais são os canais que eu vou utilizar para fazer isso acontecer? Lembrando que feedback, nesse processo de aprendizagem que a gente fala hoje, que tem que ser rápido, interações rápidas, né? Não dá para a gente ficar um ano aprendendo uma competência, a gente tem que ir desenvolvendo essa competência, essas interações rápidas, né? Definir essa estratégia de avaliação, os mecanismos, as ferramentas, as metodologias que vão ser utilizadas, está dentro dessa etapa. O quarto passo é definir a estratégia de ensino. Aqui vem todas as metodologias ativas, aprendizagem baseada em projetos, em problemas, em desafios, exposição de enfim, coisa que a gente já fala há muito tempo, né? E, por fim, como que a gente sequencia essas atividades, né? Ao final das contas, a gente tem aqui 5 passos que ajudam a gente a orientar e a estruturar, planejar um projeto de aprendizagem que vai ajudar esses aprendizes que vão percorrer esse projeto a desenvolver as competências que eles precisam. Dá trabalho? Dá trabalho, né? Quando a gente fala de projeto, pensar um projeto é diferente de pensar um conteúdo. Pensar um projeto é muito mais amplo do que pensar um conteúdo. Pensar conteúdo é fazer curadoria. Pensar um projeto é fazer curadoria, mas conectar isso com várias outras coisas, né? Principalmente em prol de que eu estou curando isso. Aonde é que eu vou usar esse material que está curado? Qual que é a responsabilidade do aluno? Qual que é a responsabilidade do professor? A gente está falando de projetos de aprendizagem. E eu percebo que assim, a gente vem vendo notícias, né, em relação a isso. Saiu agora essa semana a notícia que a Google está lançando um curso de graduação que é 6 meses, né? Então começa a surgir essas coisas. Mas já tem aí fora, e eu tive a oportunidade de conhecer algumas dessas iniciativas, está se virando tudo para orientação a projetos, porque você sabe que dentro do projeto você aprende fazendo. E a aprendizagem digital, ela vai ser digital e ela vai funcionar aí por meio desses projetos, né? Mas como organizar esses projetos? Está aqui um framework, está aqui um modelo, está aqui um passo a passo que você pode utilizar para fazer isso acontecer. Uma outra maneira da gente ver isso, e aí olhando um pouquinho mais na visão prática, é eu pegar a competência com seus conhecimentos, habilidades e comportamentos que a gente tem que desenvolver, e aí fazer uma olhada, né, percorrer de trás para frente. E olhar o mercado, olhar o que o mercado, olhar aquela área de conhecimento que está acontecendo no treinamento, olhar o mercado e voltar com isso aqui até o aprendiz para falar assim, cara, o que esse aprendiz precisa desenvolver ao final? Né? E aí, depois disso, uma vez que eu identifiquei quais são as competências que esse aprendiz tem que desenvolver para se conectar com o mercado, eu defino os objetivos de aprendizagem. Para cada objetivo de aprendizagem, eu defino uma estratégia de avaliação, uma ou mais estratégias de avaliação, e também uma ou mais estratégias de ensino. E aí eu distribuo isso ao longo dos módulos, das disciplinas, de tal maneira que a gente consiga ter um mapa para saber, cara, como é que tá fluindo isso, como é que uma determinada competência está sendo desenvolvida ao longo do programa, né? Aonde que ela vai ser mais trabalhada, onde é que ela vai ser menos trabalhada, onde é que ela vai estar trabalhando com outras competências juntos, e tudo isso usando as tecnologias educacionais e principalmente fazendo isso junto com os outros docentes, né? Junto com outros profissionais. Quando a gente fala de desenvolvimento de competências, quando a gente fala de aprendizagem baseada em projetos, quando a gente fala de design de experiências de aprendizagem, lembrando que essa experiência de aprendizagem é esse caminho que o aprendiz vai percorrer para desenvolver essas habilidades. A gente tem que fazer isso junto com os outros docentes. A gente tem ainda um grande desafio nesse sentido. A minha dissertação, minha pesquisa no mestrado foi colaboração docente. Como que nós, docentes, podemos colaborar
dentro dos espaços de ensino e aprendizagem para produzir experiências de aprendizagem que realmente vão transformar a vida dos nossos estudantes. Esse é um desafio, mas a gente está vencendo aos poucos esse desafio. Então, aqui é uma outra forma de olhar esse negócio. E aqui, já caminhando para o final, aqui uma forma de sequenciar essas atividades, muito baseada na ideia de aprendizagem invertida, né? Eu trago para esse framework várias fontes. Ao longo desses últimos 4 anos, eu bebi de várias fontes e fui juntando, conectando. Algumas coisas deram certo, outras não deram, outras eu ainda estou testando. Vocês vão ver no guia, né, que tem muito material lá, tem muitas referências. E a ideia da aprendizagem invertida nesse sentido é como eu distribuo as atividades entre o indivíduo e o coletivo. Né? Uma vez que eu defini lá a estratégia de avaliação, estratégia de ensino e objetivo, cada uma dessas estratégias tem uma sequência de atividades ou algumas atividades. Como é que eu distribuo essas atividades ao longo do tempo, de maneira que eu possa usar da melhor forma possível o espaço de aprendizagem individual e o espaço de aprendizagem coletiva. Tá? Então, uma maneira de sequenciar. E aqui eu chego, né, à conclusão de que sim, né, é possível que a educação à distância, a educação online, a educação digital, a educação híbrida, chame como quiser, a gente vai ter que ter uma única educação uma hora, né, porque é a educação que ajuda as pessoas a se desenvolverem, a educação que empodera as pessoas para elas aproveitarem as oportunidades que o mercado está colocando. Tem muitos desafios pela frente, vai ter muito mais desafios pela frente, mas também vão ter muitas oportunidades. E para a gente ajudar os aprendizes, que a gente está ali no dia a dia ajudando de alguma maneira a aproveitar essas oportunidades, a se preparar para enfrentar os desafios, a gente tem que se organizar dentro de casa como professor, coordenador, enfim, gestor de instituição de ensino, tem que se organizar em função aí desses 3 pilares. Primeiro, se aproximar do mercado, né, se aproximar desse construto, dessa linguagem, né, desenvolver essa linguagem dentro da instituição de ensino. Todo mundo tem que saber o que significa competência e como que as competências são distribuídas ao longo das experiências de aprendizagem. E isso tem que estar conectado com o mercado. Segundo pilar, tem que ter uma filosofia, né, tem que ter uma abordagem que permeia tudo isso, que sustente tudo isso como um sistema operacional. As pessoas têm que concordar com isso, elas têm que entender como funciona para que todo mundo saiba o que fazer, senão ficam baratas tontas, cada um indo para um lado, e aí não é produtivo, é ineficiente, gasta esse recurso e não produz nada. E terceiro e último pilar tem uma plataforma de desenvolvimento, ou seja, uma vez que tem a linguagem desenvolvida, esse sistema operacional, essa filosofia, tenha também um modelo de trabalho, tenha também um processo de produção. Esse processo de produção é o que eu chamo aqui de design de experiência de aprendizagem ou framework IDEA, tá? E é isso, assim, eu finalizo com essa frase dizendo que para tudo isso que eu falei funcionar, pessoal, a gente tem que se colocar aí, a gente tem que assumir essa responsabilidade. Todos nós, como educadores, a gente tem que assumir isso. É o nosso papel também transformar a educação, né? É o nosso papel, nesse processo de transformação da educação, a gente se transformar. E é um processo que eu digo que é muito interessante. Ao longo desses 4 anos, eu tenho me transformado muito e espero que esse processo de transformação continue. Toda vez que eu aprendo uma coisa nova e tenho novas reflexões e insights, eu me transformo e é sempre bom passar por isso. E é isso, pessoal. Não sei como é que estão as perguntas. Aí, professora? Vamos lá, professor. Já temos 2 perguntas aqui. A primeira é da Gabriela, que está perguntando o seguinte: pela sua percepção, tanto na modalidade presencial como na modalidade à distância, a aprendizagem por competências anda no mesmo ritmo? Elas andam em ritmos, eu diria. Quem fez a pergunta, professora, por favor? Gabriela Marum. Gabriela Marum. Eu diria o seguinte, que depende muito, assim, eu percebo que tem instituições para instituições, eu fiquei esses últimos 2 anos e meio, né, o sabático era para ser 2 anos, e quase viraram 3 anos, né? Eu brinco que eu parei de viajar porque acabou o dinheiro. Senão eu vivia viajando e conhecendo projetos educacionais, porque eu conheci de projetos educacionais, assim, que eles chamam de disruptivos, né, que são diferentes. É interessantíssimo, você fica viciado em conhecer esses projetos, porque cada um é mais interessante do que o outro. Então, eu diria o seguinte, a minha visão hoje, no mundo e no Brasil, é que a gente tem instituições, poucas ainda são consideradas alternativas, que estão mais avançadas. A grande maioria das instituições, que é a educação formal, né, presencial, tanto presencial como online, a minha percepção é que ainda está um pouquinho
focado ainda muito, se eu fizesse essa comparação, muito ainda focado no conteúdo, na ementa, ainda pouco nas competências orientadas ao mercado, tá? Mas tem instituições alternativas que estão surgindo agora, que já estão surgindo com essa filosofia já de berço, né? E talvez seja por isso que essas instituições, no futuro próximo, elas vão, de certa forma, se destacar mais no mercado, né? A gente percebe que está acontecendo aí uma nova geração chegando, uma nova geração mais digital, que já está buscando essas experiências. Esses caras já nascem orientados a competências, já nascem orientados à aprendizagem baseada em projetos, já nascem orientados à aprendizagem colaborativa, enquanto a instituição de ensino formal tem que passar por essa transformação. E essa grande transformação, imagine uma lanchinha rápida e um grande transatlântico. E tem que fazer os dois, tem que fazer a mesma curva, né? A lancha rápida, ela faz uma curva mais rápida, enquanto o grande transatlântico, ele demora mais para fazer essa curva. Quando eu comentei daquela ideia, daquele segundo pilar, de criar uma filosofia, uma abordagem, ali mora o grande desafio das instituições de ensino formal tradicional, é criar essa cultura, né? Essa cultura que eu coloquei lá, de 1 a 4, ela tem que ser, de alguma maneira, encabeçada dentro das instituições de ensino. A pandemia acelerou esse processo, né? Eu costumo dizer, assim, que a pandemia trouxe muita coisa ruim, assim, as mortes e tudo, esse impacto na economia, mas para mim, eu vejo que trouxe aí uma oportunidade muito grande para as instituições de ensino formal, elas darem uma acelerada nesse processo. Já venho conversando já há 4 anos sobre isso com algumas instituições de ensino, e há 4 anos era só conversa, agora eu vejo a coisa acontecer. Então, essa é a minha visão. Então, a gente pode entender, professor, pela sua resposta, que, na verdade, não importa muito a questão da modalidade, mas sim a estrutura da instituição, como ela é, de onde ela está, para onde ela vai, né? Como é que essa instituição está lidando com a sua mudança, com a sua adequação aos novos tempos. É isso, professor? Exatamente, professor, é exatamente isso. É a forma como a instituição de ensino ela se adapta a esses novos tempos. Ela responde a essa situação. Ela usa os recursos que estão aí disponíveis, olha para os focos de oportunidade, né, e aproveita e tenta aproveitar isso. Eu diria hoje, por exemplo, a gente fala muito de lifelong learning, aprender ao longo da vida. E eu vejo uma oportunidade gigantesca para as instituições de ensino aproveitarem esse tema que está tão em pauta agora, para repensar, cara, como a gente pode ajudar os estudantes a permanecerem conectados com a gente, mesmo que eles não estejam fazendo um curso formal. Será que eu poderia criar uma comunidade para envolver essas pessoas dentro da instituição, comunidade digital? Né? Tem tantas alternativas para se fazer isso, mas é preciso mudar, é preciso abrir aí a cabeça, enfim, é preciso passar por essa transformação. Tem uma segunda pergunta, que é do André Alcelmi. Ele diz o seguinte: Paulo, parabéns pela apresentação, certamente uma ótima reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem. Uma pergunta: como envolver os docentes nesse processo para que enfrentem esse desafio? Muito bom, muito bom. Como envolver os docentes? Esse é um tema que eu fico com o coração cheio, assim, né? Nem com a cabeça para falar, porque é o tema que eu pesquiso muito hoje. Eu acredito que o epicentro, como eu comentei, né, o epicentro da transformação está em nós, docentes e educadores. Eu acho que não é o aluno nem o diretor, é a gente, enquanto profissionais, né, que faz o negócio acontecer, à frente para fazer acontecer. E o que eu pesquisei no mestrado, além de pesquisar sobre o que afeta ou não, né, a colaboração entre os docentes, encontrei ali alguns fatores que afetam isso. Ou seja, o que pode impedir a gente de colaborar enquanto professores? A ausência de um espaço comum para troca de ideias. Hoje está fácil, porque hoje tem recursos digitais, ou seja, aquele professor que não tinha tempo e tal, hoje a gente pode usar salas, pode usar o Slack, pode usar 1 milhão de ferramentas, que inclusive o Google Meets, esse que a gente está usando para a gente trocar ideias. Um segundo ponto que afeta muito a questão da colaboração, e que eu coloquei, é a ausência do tempo, né? A ausência do tempo dos profissionais, ou seja, a ausência de um espaço, do tempo, afeta muito. Mas um ponto que surgiu mais na minha pesquisa foi a ausência de uma liderança pedagógica, ou seja, um líder dentro da instituição de ensino que puxe os outros, porque tem que ter uma liderança para essa transformação. Alguém tem que liderar, não necessariamente é o diretor, o executivo lá, ou o reitor, mas alguém que assuma essa liderança e que facilite o processo. Nas minhas pesquisas, eu entrei em contato com um material que chama Faculty Learning Communities. São comunidades de aprendizagem para professores no ensino superior, do professor Milton Cox.
depois eu posso deixar aqui, o professor Milton Cox. Ele criou uma metodologia para criar comunidades de prática e aprendizagem para professores. Eu fiz um experimento disso lá na Universidade de Fortaleza, em 2018, durante o ano inteiro, foi fantástico. A gente fez com que professores de diversas escolas, lá na pós-graduação, são 4 áreas, né? São 4 linhas: direito, gestão, tecnologia e saúde. E durante um ano nós tivemos 7 encontros com todo mundo, e encontros ali digitais, virtuais, intervalados, para a gente trabalhar com projetos. Dentro dessas comunidades de prática e aprendizagem, o que a gente faz? A gente explora 3 tópicos: criação de projetos, reflexões e colaboração entre essas pessoas. E foi muito lindo, né? Eu gravei tudo isso, inclusive, tem assim, registros fantásticos, assim, emocionantes, né? De professores que nem dentro da própria escola falavam uns com os outros, nem dentro do próprio curso falavam uns com os outros. E quando eles começaram a interagir, a trocar, eles começaram a ver a beleza que é a troca, o compartilhamento. Mas mais do que isso, foi ver coisas que estavam sendo produzidas pela área de tecnologia sendo utilizado pela área da saúde, coisas do direito sendo utilizadas pela área de tecnologia, coisas que já existiam nas escolas, que a gente só em sentar e compartilhar, a gente já deu um salto gigante, sem precisar reinventar nada, nem inventar nada de novo, foi só compartilhar. Então, comunidades de prática e aprendizagem, FLC, Faculty Learning Communities, tem lá como é que funciona, como é que pode ser feito e tal. Tem que adaptar para a sua realidade, né? E principalmente se a sua realidade é uma realidade ainda que está começando, tem que começar também de pequeno. Não pode chegar com um negócio muito forte, senão as pessoas espantam. Uma lição aprendida minha da Universidade de Fortaleza, que é um dos principais riscos das comunidades de prática e aprendizagem para elas se sustentarem ao longo do tempo. Ter alguém que puxe isso dentro da instituição. Ela funcionou lá enquanto eu estava puxando. Mas quando eu saí, eu falei, olha, eu não vou ficar puxando, eu tenho que fazer a transição para quem vai puxar. Mas não se identificou quem seria essa pessoa que ia puxar. E aí ela morreu. Então, assim, tem que ter um dono, assim, é um negócio, tem que ter um dono, assim. Se não tiver um dono, o negócio não funciona. E o dono é quem acredita mais. Não é o dono que paga, mas é quem acredita mais na história, sabe? Muito bom. A Kátia Nascimento pergunta o seguinte: professor, na sua opinião, em geral, as instituições de ensino e organizações conhecem ou utilizam a andragogia para direcionar a aprendizagem ou adaptam a pedagogia? Muito boa pergunta também. Eu estudei bastante andragogia. O Michael Knowles é um autor, né, que escreve muito sobre isso, e é uma coisa que eu vejo assim pontualmente, né? Porque quando a gente fala de andragogia ou pedagogia, é interessante essa comparação. E quando a gente olha e conhece bem os conceitos de ambos as características de ambos os conceitos, a gente percebe que ainda a instituição de ensino superior formal, né, e também as empresas, não só a formal, mas as empresas ainda tratam os adultos como criança, ainda tentam ensiná-los usando as características da pedagogia, não da andragogia. A andragogia fala, por exemplo, que a gente, enquanto adulto, só vai aprender aquilo que a gente entende que faz sentido para a gente. Aí a minha pergunta em relação a isso é: por que você fica com o aluno? Porque você acha que é importante para ele. Se você não criar, primeiro, uma necessidade dele aprender, ele não vai aprender. Foi o que a professora Roberta falou hoje na fala dela de neurociência. A aprendizagem, ele está lá no final. Primeiro você precisa capturar a atenção dele. E a atenção você captura com criação de significado antes de chegar com uma pancada de conteúdo na cabeça. Conteúdo, na visão do David Kolbe, que fala da aprendizagem a partir da experiência, primeiro a experiência, depois a reflexão e só depois a conceituação. E depois a experimentação de novo, e aí é um ciclo que não acaba mais, depois você começa. Essas são reflexões que a gente tem que fazer, que você que está aí do outro lado tem que fazer, e eu faço todo santo dia. Mais é menos é mais nesse contexto, né? Menos conteúdos e mais experiência, mais histórias, para primeiro criar na cabeça do aluno adulto a necessidade de aprender. A criança não, ela não tem muita condição, se bem que eu até duvido, eu chego a duvidar, e algumas escolas alternativas de criança comentam isso, a criança também pensa de alguma maneira até como adulto, assim, é que a gente acha, né, por conta do passado, que o certo é o que a gente pensa que seja certo para a pessoa, e não o que realmente ele precisa. Eu acho que ficou. Tem uma outra pergunta, deu um probleminha aqui no meu microfone. Tem uma outra pergunta aqui, do Rogério Guzmão. Ele diz o seguinte: identifiquei técnicas de design instrucional em sua fala. Além delas, o DE é enriquecido com design de experiência e o design de interfaces.
Partindo da ideia de que haja muitas competências unidas, você acredita que o próprio professor possa fazer todo esse processo, ou seria necessário um profissional especializado para tal função, o designer instrucional? Essa pergunta é fantástica porque eu diria o seguinte, que o professor daqui para frente, ele tem que ser diferente do professor de antes. A gente tem que ter a mudança, a grande transformação que a gente fala na instituição de ensino, por isso que eu comentei em algum momento na fala, que essa mudança é na instituição e essa mudança é na gente também. O professor, como a gente era visto antes, ele não funciona mais nessa nova realidade. Para mim, a minha visão, que trabalho com projetos há muitos anos, é a minha visão, tá, pessoal? Isso aqui não tem nada de teoria por trás, é a minha visão. É que o professor do século XXI, ele tem que ser um líder de projetos, ele tem que atuar como um gestor de projetos. O que um gestor de projetos faz? Para um projeto dar certo, ele tem que planejar bem o projeto. E o projeto tem uma equipe, assim como o professor tem uns alunos. Os alunos é uma equipe dentro dessa experiência, desse projeto de aprendizagem. Então, só que para o professor ele coordenar, e ele é possível, porque você coloca um projeto na mão de um líder de projeto, ele faz acontecer. É porque ele não vai fazer tudo, ele faz isso com os alunos, né, com a equipe do projeto. E os alunos, nessa aprendizagem que a gente está comentando, de experiências, o aluno tem que fazer para aprender, não é o professor. Eu tenho uma visão muito assim, toda vez que eu dou muito conteúdo, eu tenho para mim que eu estou mais atrapalhando do que ajudando, sabe? Porque se eu dou muita coisa, primeiro, eu estou proibindo, eu estou interrompendo um processo de aprendizagem do aluno, que é aprender a pesquisar. O aluno ele precisa aprender a pesquisar. Né? O primeiro passo para aprender a aprender, ser um aprendiz ao longo da vida, ele é aprender a pesquisar. E a maioria dos alunos não sabem pesquisar. Por que não sabem pesquisar? Porque nós damos tudo de mão beijada para eles. Por que a gente não faz perguntas e fala para eles, agora vão lá e pesquisam? Né? Então, se a gente olha sobre essa perspectiva de que o nosso papel é planejar e depois facilitar o processo, eu acredito que cada professor consegue sim administrar isso. Mas, porém, se ele tem o apoio dos colegas, que é o que eu falei, enquanto comunidade, isso potencializa ainda mais. Se eu tenho como professor, porque é um processo de experimentação constante, nenhum dos projetos, pessoal, não tem nenhum projeto igual ao outro. Se eu estiver fazendo uma coisa que é repetitiva e chamar isso de projeto, está errado. Isso é operação, não é projeto. O projeto tem características como sempre produzir algo único, né? E sempre fazer algo único. E as turmas também deveriam ser assim. Não tem uma turma igual à outra. As pessoas não são iguais. Logo, os momentos não são iguais. Logo, por que a gente tem que tratar todo mundo igual? Se a gente olha a disciplina como um projeto e planeja ela como um projeto, e reutiliza os recursos que tem, né, e tem uma orientação de como fazer isso, e tem o apoio dos colegas para fazer isso facilita bastante. Mas respondendo diretamente à pergunta, eu acho sim que o professor é capaz de fazer tudo isso que eu comentei sozinho, desde que ele ajuste o modelo mental dele. Ele agora vai ter que ser um pouco de design instrucional, um pouco de design, um pouco de gestor de projetos, porque ele tem que desenhar o processo e ele tem que facilitar o processo. Né? Essa distinção entre design instrucional e professor, na educação digital híbrida, ela não vai poder existir, porque eu não posso ter 2, 3 pessoas assim. Eu tenho que ter uma pessoa que tem essas competências. Quando eu falo de competências para o mercado, o próprio professor tem que desenvolver suas próprias competências. Eu faço isso o tempo todo, né? Tem uns livros aqui que eu tenho, que são referências minhas, as 10 competências do professor. O professor Milton José Machado, aqui da USP, aqui de São Paulo, ele fala das 4 competências essenciais do professor. Saber tecer, saber mapear, saber fabular, né? E saber fazer o negócio acontecer. Então, quais são as nossas competências? Será que a minha competência é só fazer curadoria de conteúdo e depois distribuir isso em formatos diferentes? Ou é, de fato, ajudar a criar uma experiência de aprendizagem que os alunos vão se envolver e, ao se envolver, vão desenvolver as competências que o mercado e que ele precisa para se destacar no mercado? Um livro que é um livro que eu gosto muito é Educação, um Tesouro a Descobrir, um relatório da Unesco, né, do século passado, de 96. Ele fala lá das 4 habilidades que todos nós vamos precisar para se manter relevantes nesse século XXI. Né? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Né? São 4 habilidades que a gente vai ter que estar desenvolvendo isso de alguma maneira, sabe? Assim, tanto nós professores, educadores, como nossos alunos. E se a gente quer ajudar nossos alunos, a gente tem que desenvolver antes. Prolonguei demais na resposta sua, pessoal. Mas, olha, o povo está gostando. Tem aqui vários elogios, viu? Depois dar uma
uma olhadinha no chat, tem muitos elogios aqui. Que bacana, eu A agradeço, Kátia Lopes pessoal. está por competências. Muito bom, muito bom. Eu coloquei aqui o link, pessoal, e eu vou colocar de novo o link para vocês baixarem, tá? O DEA. Tá ali, download, e aí vocês podem baixar o guia e podem baixar todos os recursos que acompanham esse guia, tá? Que são recursos mais práticos, assim, para vocês poderem aplicar. Tá? Tem lá Aqui alguns a Simone... atualizados, eu peço desculpa, alguns links lá que no final, assim, que eu boto nas últimas partes que já saíram, eu tenho que depois entrar achar alguém que me ajude com o design para poder atualizar. Mas só isso, mas dá para consumir, tá tudo lá direitinho. Professora Patrícia, tem outra pergunta, professora? Eu acho que a câmera da professora travou. Eu acho que deu uma travadinha aqui na internet dela, professor. Tem outras perguntas aqui no chat, né, mas eu acho que o horário é agora 6 horas, então a gente pede gentilmente que depois também a gente possa ler essas perguntas, enviar, né, essas respostas para essas pessoas. O professor Dutra fez uma provocação aqui também, né, muito interessante. Mas eu acredito que pela hora, né, a professora Patrícia, você voltou? Bom, então, nós gostaríamos de agradecer, viu, professor, em nome da comissão, da rede, né, de cooperação RCI de IAD, agradecer a sua participação, a excelente palestra que você ministrou nessa tarde, né, foi muito bom a gente ver pelas provocações realmente do chat, né, muito obrigada, até uma próxima que a gente possa nos ver presencialmente, né, e ter ainda outros momentos, muito obrigada. Eu que agradeço, professores. Agradeço a professora Patrícia, professor Dutra, agradeço a todos os presentes aí, foi um bate-papo legal. Deixei meus contatos, tá aqui embaixo, paulo@sl21.com.br, @Barros Paulo BR, estou lá no LinkedIn, estou no Instagram, quem quiser, mandei contato comigo e trocar mais ideias, vamos juntos, tá bom? Obrigada, professora, consegui voltar. Desculpem, oscilou aqui, mas olha, muito obrigada, viu? E quero convidar a todos, você inclusive, professor, às 19 horas vamos ter o coral, um coral belíssimo, não percam. E depois do coral, nós vamos ter um sorteio, vamos ter alguns sorteios de alguns presentes para os nossos participantes. Então, por favor, não percam esse momento aí de relaxamento, de integração, de alegria, de cultura. E, mais uma vez, muito obrigada, professor Paulo, pela sua disponibilidade e pelo seu carinho aqui conosco. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.